Amós, o profeta divino que revelou o fim de Israel e transformou vidas, mas ninguém creu. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o Senhor chamou Amós, um simples pastor de ovelhas e cultivador de sicomoros de Tecoa, e o enviou ao reino do norte, Israel. Foi um tempo em que as vozes de profetas eram desprezadas e a opressão dos pobres se tornava comum, enquanto a elite desfrutava de banquetes exuberantes e se afastava das leis do Altíssimo. Amós, assim como as ovelhas que cuidava, não possuía status ou riqueza, mas era um homem determinado a falar a verdade divina em meio à hipocrisia que dominava seu país. Enquanto atravessava as colinas até Betel, Amós escutava a voz do Senhor sussurrar em seu coração: a maldade de Israel subiu até mim. Ele sentiu a urgência de sua mensagem ao se apresentar diante dos poderosos líderes religiosos e políticos. Com coragem, ele denunciou a injustiça que se espalhava como erva daninha, por 3 transgressões de Israel, e por 4, não retirarei a minha palavra, vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias. As palavras de Amós cortavam como uma espada, mas naquela terra tão rica, cuja prosperidade era apenas um disfarce da iniquidade, suas advertências são recebidas com desprezo. O sacerdote Amazias, guardião do templo, imediatamente vê a presença de Amós como uma ameaça. Ele o confronta: vai-te, ó vidente! Serve a terra de Judá, e lá come pão, e profetiza em Betel. Amós, destemido, responde: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta, mas sou um pastor e cultivador de sicomoros. O Senhor me chamou para profetizar a Israel. As palavras de Amós ecoam como trovão, mas a elite ri de sua advertência, absorvendo a mensagem de opressão e hipocrisia. Então, Amós teve uma visão, um cesto de frutas, maduro e pronto para a colheita. O Senhor lhe disse que aquele cesto representava o povo de Israel, que estava prestes a ser julgado. O fim veio sobre o meu povo Israel, não o perdoarei mais. Ele fez soar seu clamor, alertando sobre o dia do Senhor que se aproximava, um dia de trevas e calamidade. Enquanto falava, o desprezo da multidão se tornava um eco ensurdecedor ao redor de seu ser. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Além das advertências de destruição iminente, uma faísca de esperança resplandecia na mensagem de Amós. Ele proclamava a promessa de restauração: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, restaurarei as suas ruínas. Somente um remanescente fiel voltará a Deus, encontrando abrigo novamente sob suas asas. Amós sabia que, mesmo em meio à sua luta espiritual e à indiferença que o cercava, a luz da misericórdia divina ainda brilhava, aguardando ser reconhecida. O sol começou a se pôr sobre Betel, e Amós, mesmo sentindo o peso de sua rejeição, olhava com ânimo para o futuro. Ele continuava firme em sua missão, consciente de que a essência de sua mensagem, mesmo que ignorada, era um chamado urgente ao arrependimento. O que acontecerá a seguir? A incerteza pairava no ar, e o plano divino, ainda envolto em mistério, aguardava seu desfecho revelador. Enquanto a noite cobria Betel com seu manto de trevas, Amós permaneceu em oração, buscando a direção divina diante da crescente opressão que atormentava o povo. As estrelas brilhavam intensamente no céu, mas a escuridão da injustiça se estendia sobre Israel, envolta em um silêncio pesado. O profeta começou a perceber que a falta de resposta à sua mensagem não era meramente um desdém, mas o resultado de uma nação ensurdecida pela arrogância. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu a Amós novamente em uma visão profunda. Ele viu um grande poço de águas amargas, onde as nações se reuniam, sedentas e famintas. Estas águas representam o juízo que virá sobre Israel, disse o Senhor. Os que tiverem sede de justiça não encontrarão alívio, pois a minha ira se acende contra os que oprimem seu próximo.
O coração de Amós estremeceu com os horrores que estavam por vir. Ele viu em seu espírito as cidades em ruínas, os gritos dos aflitos e os lamentos dos justos. Profetiza e não temas, Amós. Não se deixe abalar quando aqueles que o escutam desconsiderarem a minha voz. Um remanescente eu preservarei, e através dele, a minha promessa se cumprirá, ordenou o Senhor. O coração do profeta pulsou em resposta, inspirado pela certeza de que não lutava em vão. No dia seguinte, Amós subiu mais uma vez ao altar de Betel, em frente à multidão cínica e indiferente. Ele proclamou: O Senhor diz, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Ao ouvir suas palavras, o povo começou a murmurar em desconforto, mas a verdade do Senhor não poderia ser ignorada. Amós sabia que suas advertências eram como sementes lançadas em solo árido, mas ele também compreendia a soberania do Senhor sobre o tempo da colheita. Amazias, o sacerdote, não aguentou mais. Ele levantou-se e disse: Amós, não profetizes mais, pois o rei é poderoso e a ira dos poderosos se levantará contra ti. Amós, com firmeza, respondeu: Eu não sou homem da corte, mas um simples pastor. Contudo, o Senhor me chamou das minhas ovelhas e me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Certa noite, Amós teve mais uma visão. Ele viu um fogo consumindo a terra e, em sua intensidade, ele clamou ao Senhor: Ó Senhor, como poderá ficar de pé o remanescente? O Senhor, em sua infinita misericórdia, respondeu: Acalma teu coração, Amós. Mesmo no fogo, um remanescente será preservado. Testemunharei pela eternidade que eu sou Deus, e não haverá falha em minha palavra. O profeta sentiu a urgência aumentar em seu espírito. Ele sabia que a hora estava se aproximando, e a mensagem que os desobedientes não queriam ouvir se tornaria um aviso final. Que se levantasse o temor do Senhor entre o povo. Que buscassem a Ele em arrependimento. Com o amanhecer, ao olhar para as colinas ao redor, a visão do futuro de Israel se desenhava clara em sua mente. Amós sabia que a fidelidade de Deus era inabalável, mas a escolha de cada um era própria. Ele proclamou: Virão dias em que a fome não será de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. As palavras reverberaram na mente da nação, caindo como uma bomba no coração dos que escutavam. Mas o que ele não sabia é que na sombra da opressão e do temor, Deus estava preparando um plano ainda mais profundo. Através da dor, eu levantarei nova esperança para meu povo, sussurrou o Senhor em seu coração. O que isso significava? Amós estava prestes a descobrir a extensão do poder soberano e do propósito divino que se desenrolaria nos dias que viriam, revelando o que estava oculto no desígnio divino eterno. Enquanto os primeiros raios de sol despontavam sobre Betel, Amós sentiu uma tristeza profunda, como se o peso da responsabilidade sobre seus ombros aumentasse a cada batida de seu coração. Ele caminhou pelas ruas, onde a corrupção e a avareza eram evidentes. O mercado estava repleto de desonestidade, um homem vendia produtos danificados como se fossem frescos, enquanto outro extorquia os pobres, forçando-os a pagar taxas exorbitantes. O desespero dos aflitos ecoava nas esquinas, enquanto a ganância dos ricos aumentava incessantemente. Resolvendo buscar novamente a direção do Senhor, Amós subiu ao monte de Betel e se prostrou em oração. Ali, numa clareira isolada, o céu se abriu e a voz de Deus ressoou como um trovão: Amós, o clamor do meu povo chegou até mim, e as injustiças que permeiam esta terra não passarão despercebidas. A hora do juízo se aproxima, e o pecado não encontrará refúgio. Ainda aturdido pela intensidade da revelação, Amós lutou contra a urgência do que o Senhor lhe havia mostrado. Ó Senhor, como poderei levar uma mensagem de destruição a quem se recusa a ouvir? Como livrar a alma de aqueles que estão selados em suas transgressões? Sua voz subiu ao céu em súplica. Então, o Senhor respondeu-lhe com irrevogável certeza: Amós, o remanescente é verdadeiro, e através das labaredas da aflição, eu refinarei um povo que clama por justiça. Não tema anunciar o que está prestes a ocorrer. A verdade será como um fogo, consumindo a falsidade e revelando a pureza que eu preservar, mesmo nas cinzas. Com a palavra de Deus pulsando em seu coração, Amós desceu ao piso da cidade, onde logo se formou uma multidão.
Levantou sua voz, poderosa e clara entre os murmúrios. Escutai, ó Israel! Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4, não afastarei a minha punição, porque venderam o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Cada palavra reverberava, como um eco divino, penetrou os corações endurecidos da população. A multidão silenciou-se, e os olhares de desdém rapidamente se transformaram em apreensão, mas uma dúvida crescente pairava no ar. Amazias, o sacerdote, não demorou a reagir, sua autoridade ameaçada pelas verdades expostas. Amós, fala em nome do Senhor, mas não é ousadia te atrever a diminuir a glória do nosso rei? Retira-te da terra e não voltes a nos atormentar. E ao ouvir isso, Amós, coberto pela determinação espiritual, apenas sorriu. A verdade que vos trago não é minha, mas de Deus, que se lembrou da dor do seu povo. Este rei a quem vós elevais perecerá, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Enquanto a tensão se intensificava, uma pálida jovem, com o olhar aflito, ergueu-se entre a multidão. Profeta, o que virá sobre nós? Haverá esperança nos dias sombrios que se aproximam? O desespero dela revelou uma centelha de curiosidade e fé, uma faísca que poderia acender um novo destino. Sim, há esperança, pois será através da dor que muitos serão chamados ao arrependimento. Em meio à calamidade, eu levantarei um novo povo que buscará o meu rosto, respondeu Amós, suas palavras um bálsamo que começava a tocar corações quebrantados. À medida que a multidão dispersava, uma nova vida foi semeada nas almas consultadas, mas muitos ainda se debatiam entre o temor e a recusa. Amós se afastou, percebendo que o verdadeiro desmantelar da até então inconsciente rebelião contra Deus havia apenas começado. Em seu íntimo, ele sentia a profundidade do plano divino se desdobrando, um mistério que ainda lhe era oculto. Porventura, o Senhor levantará um novo rei para restaurar o que está perdido? A pergunta ecoava em sua mente. E assim, enquanto Betel mergulhava na rotina novamente, um pensamento pulsava no espírito de Amós como um tambor distante: o preço da desobediência será alto, mas nem todos estão além da redenção. O Senhor prepara um caminho que ainda não compreendi, e aquele que persiste, certamente encontrará a verdade no cerne da sua vontade. Assim, a imprevisibilidade do desígnio divino deixava em Amós a certeza de que ainda mais revelações surgiriam. Restava-lhe, portanto, esperar e permanecer fiel. Quando as sombras da tarde começaram a envolver Betel, Amós se retirou para um lugar em meio à vegetação, sob as árvores que balançavam suavemente ao vento, ainda se lembrando do olhar preocupado da jovem que havia questionado sobre a esperança. Seu coração estava inflamado pela urgência da mensagem que o Senhor lhe havia dado, mas, ao mesmo tempo, uma tristeza crescente permeava seu espírito ao considerar a resistência do povo. Ali, ele ficou em silêncio, buscando discernir a voz de Deus mais uma vez. O mágico e majestoso pôr do sol pintava o céu de laranja e vermelho, um lembrete da beleza da criação de Deus, mesmo em tempos sombrios. De repente, novamente a voz do Senhor falou, esta vez com uma clareza quase palpável: Amós, lavra os campos com palavras, pois as sementes do meu juízo germinarão entre aqueles que rejeitam a minha verdade. Compreendendo que suas palavras deveriam ser ditas com mais fervor, Amós levantou-se, decidido a transmitir a essência da revelação que ainda não tinha compartilhado. Ele voltou à cidade e se dirigiu a um local onde muitos se reuniam para ouvir as autoridades falarem sobre política e comércio. Tomando seu lugar de destaque, ele esperou que o zumbido das vozes se aquietasse, e assim falou: Ó Israel, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Deus de Israel: eu levantarei um abismo para este povo, onde seus corações endureceram para minha lei. Vossos sistemas injustos e vossos ídolos não podem salvar-vos. Eu trarei uma seca sobre vossas terras e farei cessar o cantar das canções nas vossas festas. O lamento dos justos se elevará como um clamor ao céu, e vós o ouvireis. As palavras de Amós clamavam a consciência coletiva, e os olhares dos presentes se tornaram sérios. As cabeças se movimentaram, e o murmúrio de inquietação começou a se espalhar por entre a multidão. Já não eram apenas palavras de juízo, mas uma advertência pungente sobre o destino iminente que aguardava os que insistiam em permanecer na desobediência. Entre a multidão,
um homem se levantou, com raiva nos olhos. Por que falas assim? Não somos o povo escolhido? Temos alianças e fortificações. O Senhor é nosso Deus. Sua voz ressoou firme, mas estava carregada de um desespero oculto. A retórica de segurança não era mais do que um eco das verdades que se desvaneciam diante da evidência do mal. Sim, respondeu Amós, o ardor da fé resplandecendo em seus olhos. Tendes um Deus que é justo e, por isso, o dia da resposta chega. Contudo, se não vos arrependerdes, ereis como a palha levada pelo vento. Sabem que o Senhor, em sua longanimidade, buscou a justiça e a misericórdia entre vós? O tumulto aumentava, e enquanto alguns o hostilizavam, outros mostravam-se intrigados pelas profundas questões que apresentava. Amós perseverou, sabendo que mesmo no ímpeto da hostilidade, havia corações sedentos de verdade. Depois de julgamento, eu trarei restauração. Espreitará o dia em que o monte do Senhor será exaltado acima dos outros montes, ele exclamou. Naquele dia, a casa de Israel será unida, e aqueles que se voltarem para mim encontrarão refúgio. O chão seca, mas em mim há mananciais de vida. As palavras do profeta penetravam como uma espada afiada, e muitos foram tocados no profundo de suas almas. Contudo, a controvérsia estava longe de acabar. Amazias, o sacerdote, tinha escutado com crescente alarme e não podia permitir que o descontentamento aflorasse. Ele enfrentou Amós uma vez mais, sua voz não era apenas a de um sacerdote, mas da tradição que se mantinha firme, como um muro contra a verdade. Tira-te de Betel. O Senhor te enviará a outros lugares, mas aqui não há espaço para a palavra que trazes. Amós, então, tomou coragem e olhou nos olhos do sacerdote. Se me expulsais, não tão somente a mim, mas as palavras que trago. O que fareis quando a terra tremer e o juízo do Senhor se aproximar como um relâmpago? A voz do Senhor ainda clamará por aqueles que se voltarem para ele. Conforme Amós se afastava, uma inquietação o acompanhava. O Senhor havia-lhe revelado que um sinal ainda maior viria, um dia em que os homens viriam e entenderiam a profundidade de sua corrupção. Amós se perguntava, não apenas sobre o futuro de Israel, mas sobre as razões ocultas que levariam o povo a rejeitar um apelo tão claro. Por que seu coração se recusa a voltar-se? Por que os líderes ignoram tamanha voz? A espiral de questionamentos não lhe deixava em paz. E enquanto se afastava da agitação da cidade, uma nova visão emergiu em sua mente, um novo dia, uma nova esperança. Escondido nas palavras do Senhor havia uma promessa de transformação, sérias o juízo à porta de um renascimento, mas qual seria o custo deste renascimento? Assim, Amós aguardava as noites em que mais revelações seriam-lhe feitas. O plano divino se desdobrava e, no cerne das promessas, uma questão pairava: até que ponto o Senhor transformaria a dureza do coração em terra fértil, para que florescessem novas vidas? Ao amanhecer do dia seguinte, Amós despertou com a mente fervilhando de pensamentos. O sol surgia entre as colinas, lançando raios de luz sobre a terra desgastada, que esperava por chuva e por esperança. Mas a tristeza do povo eclipsava qualquer possibilidade de alegria. O profeta retirou-se novamente para o seu local secreto sob as árvores, onde buscou a comunhão com o Senhor. Senhor dos exércitos, clamou Amós em oração, ouço as vozes de um povo tão cativo de suas iniquidades. Abre seus olhos para que vejam. Afina seus ouvidos para que possam escutar a tua chamada. O que tu desejas que eu faça? Então, uma visão premente ocupou seu espírito. Ele viu os altares de Betel, quebrados em ruínas, cercados por um silêncio assombroso. As imagens de celebrações em descomunal glória agora eram apenas ecos distantes em sua mente. E assim, a voz do Senhor ressoou: levanta-te, Amós. Clama contra as injustiças que houveram no seio desta nação. Não permitirás que a voz da consciência se apague. Fortificado por essa visão, Amós retornou à cidade, seu coração ardente pela determinação de comunicar a mensagem divina. Ele passou pelas ruas, sentindo os olhares de desdém e de negação. Uma nuvem de hostilidade pairava sobre sua vida, mas ele permaneceu firme, convencido de que a verdade de Deus era mais poderosa do que qualquer resistência que pudesse enfrentar. Ó povo de Israel!
Ele exclamou, chamando a multidão para ouvir. Assim diz o Senhor, vossos prazeres são uma abominação diante de mim. Vossos ídolos são apenas imagens de vossa própria fealdade. Não verseis a luz nas trevas de vossa iniquidade? Renovai vossos corações e abandonai a vossa avareza. Eu sou o Senhor, e não me calarei frente à injustiça. A multidão se dividiu, alguns murmurando palavras de raiva, outros levantando a mão com um gesto de dúvida. Esses últimos se lembravam de como, em tempos passados, o Senhor havia os protegido e os guiado. Entre os que se opunham, Amazias surgiu novamente, agora cercado por outros sacerdotes. Não permitirei que tu continues com este clamor, Amós. O que falas provoca desordem entre as pessoas. Por acaso, não somos o povo da aliança? Com as palavras do sacerdote, a tensão subiu, como uma tempestade prestes a estourar. Amós olhou firmemente para Amazias. Não sou eu quem clama, mas a voz do Senhor que ressoa através de mim. É o Senhor quem busca uma aliança de justiça e retidão, não de hipocrisia e corrupção. O juízo não é meu, mas de Deus. Se persistirdes em vossos erros, o lamento se fará forte e a destruição virá como um ladrão à noite. Conforme as palavras ecoavam, uma sombra pareceu se abater sobre a congregação, e um arrepio percorreu a multidão. Alguns começaram a se entreolhar, inquietos com a possibilidade do juízo iminente. Eis que o Senhor levantou uma praga. Continuou Amós, com a voz elevada. Centelhas de divisão surgirão entre vós, e o lamento da terra se fará ouvido. Será que nenhuma lágrima brotará de seus olhos? Uma colheita de amargura se avizinha se não houver arrependimento. Sua expressão se iluminava, e ele sabia que a hora se aproximava. Naquele instante, ele fez uma pausa, algum murmúrio ecoando na multidão, mas em agonia a mensagem pairava sobre eles, quase tangível. Amós, percebendo que não estavam prontos para a dureza do juízo, lembrou-se das promessas de renovação e transformação. Mas, ainda assim, ele finalizou, com um brilho de esperança no olhar, mais uma vez Deus se mostrará misericordioso. Se os corações se voltarem, haverá renascimento. O dia do Senhor trará uma nova aliança, e o povo que clamar por ele encontrará a cura. Ao terminar, seus olhos percorreram o grupo, buscando almas abertas à mudança. E de repente, uma pressão pesada envolveu o lugar. O céu parecia escurecer, e um trovão distante rompeu o silêncio. A revelação que Amós possuía pesava em seu coração, um sinal que indicava que a ira de Deus estava próxima. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e os olhares se fixaram em Amós, afligidos. Uma pergunta ecoava em seu ser: vejo na minha frente uma mudança, mas o que acontece quando o povo escolher ignorar a advertência? Que profundidade de dor se instaurará na terra na busca por seu próprio caminho? Amós se afastou, ciente de que o Senhor preparava um novo acontecimento, um mistério que desvelaria a profundidade da maleabilidade do coração humano. Enquanto o pressentimento do juízo pairava como o prenúncio de uma tempestade, a promessa divina sussurrava esperança. O que a nova aliança prepara no futuro? Quando será o dia de redenção, e quem proferirá o chamado? E assim, sua jornada se tornava um mangue de luz e trevas, uma preparação para que a verdade do Senhor pudesse finalmente se manifestar de forma clara e inegável. A espera pela resposta divina tornava-se um clamor em sua alma, enquanto os dias de juízo se aproximavam. O desfecho do plano de Deus estava por vir. Na manhã seguinte, a cidade de Samaria despertava envolta em um manto de inquietação. O céu encobria-se de nuvens pesadas, e os habitantes previam mais do que apenas chuva, havia uma expectativa palpável de que algo terrível estava por vir. Amós, em seu espírito agitado, decidiu subir ao monte onde frequentemente buscava a presença do Senhor. Ali, sob a sombra das árvores antigas, sentou-se e buscou mais uma vez a face do Altíssimo. Ó Senhor, murmurou, a angústia do povo é como ondas imensas de tormenta. Mostra-me o teu propósito, pois eu temo que estas palavras possam ser, como veneno, um aperitivo de destruição. E eis que o Senhor tornou a falar com ele, como em um dia muito distante. Amós, em meio a esta treva, o clamor do meu povo chegou até mim, mas seus corações são endurecidos por suas transgressões.
Eu revelarei o que está por vir, e serás a minha boca entre eles, mesmo que não queiram ouvir. Amós sentiu uma onda de temor e reverência tomar conta dele. A visão que se descortinou diante de seus olhos era sombria, ele viu um grande rio de sangue correndo pelas ruas, uma cena de luto e desolação. O Senhor falou novamente: assim como um pastor salva a ovelha de um leão, eu também tirarei alguns de Israel da ruína, mas a maioria se perderá em seus próprios caminhos. A amargura do desespero pesava sobre ele, mas também havia uma centelha de esperança. Ó Senhor, se o teu povo clamar, haverá restauração? Questionou Amós, com a voz entrecortada. O Senhor respondeu: os que se arrependem verdadeiramente e se voltarem para mim encontrarão perdão. Porém, os que persistirem em suas iniquidades conhecerão a minha ira. Ao descer do monte, Amós foi consagrado por um novo vigor. Ele sabia que sua missão era fazer ecoar a palavra de Deus, mesmo que fosse recebida com hostilidade. Com esse pensamento em mente, dirigiu-se à praça central de Samaria, onde a multidão se reunia para discutir os rumores do dia. Ó israelitas! Exclamou ele, com a voz cortante como o aço. Não ignoreis a mensagem do Senhor. Vossas vidas têm sido guiadas por ídolos, e à medida que perfuris as vossas almas com iniquidade, a pena se aproxima. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se não vos arrependerdes, os dias de exultação se transformarão em lamento. Rumores de aflição e dúvida começaram a circular entre os presentes. Alguns se indagavam sobre a veracidade das palavras do profeta, e outros se sentiam absurdos em recusar a verdade, mas a sombra da dúvida continuava a pairar. Um grupo de sacerdotes, inconformados com a mensagem de Amós, começou a se aglomerar ao seu redor, prontos para confrontá-lo. Amazias, líder religioso da cidade, tomou a frente. Amós, cala-te! Tu és um invasor de nossas tradições. Não tens voz aqui, e tuas palavras provocam descontentamento. Em nome da aliança, ordenamos que te cales. Mas Amós, cheio do Espírito do Senhor, respondeu com firmeza: não sou eu quem fala, mas o próprio Senhor que clama contra a iniquidade de vossa liderança. O juízo de Deus já está em movimento, como um leão que ruge na floresta. Se vós não reconhecê-los, perder-vos-eis entre as sombras da destruição. As palavras de Amós soavam como trovões, e o pânico começou a se espalhar entre os ouvintes. Alguns, atemorizados, olhavam ao redor em busca de apoio, enquanto outros fechavam os ouvidos contra a verdade. Vemos que a redoma de proteção que pensam possuir está prestes a ser levantada. E, ainda assim, a graça será oferecida a quem clamar. Concluiu Amós, seus olhos brilhando com fé. Portanto, quem dentre vós se desviará desta mensagem e será livre do peso do juízo? Os murmúrios aumentavam, o conflito interno evidente nas feições de muitos. Era um momento decisivo. O Senhor, através de Amós, havia preparado um caminho de feita e de redenção, mas como o povo responderia? Amós percebeu o peso da escolha prescindindo seu coração. O futuro da nação pendia na balança, e a promessa de restauração dependia da resposta ao clamor divino. Ele logo entendeu que cada palavra proferida hoje poderia ser sua última chance de fazer a diferença. A pergunta pairou no ar: estaria Israel preparado para abandonar suas transgressões e clamar pelo perdão de Deus, ou o juízo e a praga seriam seus companheiros inevitáveis? O desfecho de sua mensagem ainda estava à mercê do coração humano. E assim, o dia que se aproximava era mais do que um dia comum, era o momento em que o destino de uma nação se cruzava com as soberanas promessas de um Deus que ainda caminhava entre os homens. Um dilema pendia no horizonte: qual luz brilharia em meio à escuridão da rebelião? A revelação de sua escolha estava prestes a ser feita. Amós permaneceu em pé, sentindo os olhares da multidão pesando sobre ele como uma tempestade prestes a eclodir. O som dos murmúrios crescia, uma sinfonia de vozes confusas que refletiam a divisão do povo. Ele contemplou os rostos antissofredores, agora repletos de dúvida e resistência. O Senhor lhe havia dado uma mensagem de urgência, e ele sabia que cada pronúncia poderia ser o eco da providência divina ou o prelúdio da perdição. Vede, disse Amós, com a voz embargada pela fervente paixão, não se trata apenas de palavras,
mas de um clamor profundo que sobe diante do trono do Altíssimo. Acaso não percebeis que vossos dias de festa se transformarão em luto, vossos cânticos em lamento? Ele então levantou a mão, indicando o céu encoberto. Assim como um relâmpago precede a tempestade, assim chega o juízo que não pode ser evitado. Mas ainda há esperança. O Senhor clama por arrependimento. Os sacerdotes, furiosos, tomaram a dianteira, e o líder Amazias avançou, o seu rosto queimado pela indignação. Proferes insensatez, Amós. Nós somos o povo da aliança. As promessas de Deus são nossas e nunca seremos movidos por tuas premonições. O que você sabe sobre a palavra de Deus? Não olhe para o nosso estado, somos abençoados. Mas a voz de Amós ecoou com um poder sobrenatural. Ergam seus olhos e vejam. O sonho de festas grandiosas perde seu brilho quando os justos são oprimidos e as vozes dos pobres são silenciadas. O Senhor erguerá um estandarte de juízo, e não haverá defesa diante da ira de Deus. Não darei suas ofertas e não serei aprazado por vossos sacrifícios. Amós 5:22. A multidão começou a se agitar, alguns agarrando-se ao medo, outros se apegando à incredulidade. O esvaziamento do coração humano estava claro, os que se achavam justos diante do Senhor estavam prestes a ser confrontados por sua verdade inquestionável. Amós viu uma mulher antiga, que se destacou entre as espinhas das palavras de descontentamento. Seu olhar era de dor, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Ele se lembrou de seu clamor silencioso pelo Senhor. Ó Mãe de Israel, não estás sozinha em tua aflição. O Senhor ouve teu choro. Ela balançou a cabeça negativamente, a angústia em seu olhar. Como? Após tanta dor e traição, uma resposta de amor pode ainda habitar neste lugar? Amós, tocado pela fragilidade da fé humana, respondeu: o amor de Deus é um manto que cobre a transgressão, mas vós deveis clamar por ele em sincero arrependimento. Ele ergueu a voz e exclamou: o Senhor está perto dos quebrantados de coração. Se arrependerdes e buscardes ao seu rosto, encontrareis misericórdia. Salmo 34:18. Nesse ínterim, alguns começaram a se mover na multidão, como se a mensagem do profeta perfurasse as barreiras de seus corações endurecidos. O medo deu lugar à introspecção e o duelo à esperança. Todavia, a hostilidade não recuava. Amazias, percebendo o impacto da mensagem, incitou uma onda de revolta. Amós não é um verdadeiro profeta, mas um profanador. Ele deseja desmantelar tudo o que somos. A multidão eclodiu em gritos de raiva, divididos entre o desespero e a resistência. Que será de nós? Gritou um homem ao fundo, seu clamor imerso em tensão. Teremos que suportar a ira do Senhor? Amós olhou bem nos olhos do povo, procurando cada alma perdida, cada coração tão duro quanto pedra, e, com um pesar profundo, disse: ainda há tempo para a salvação. Enquanto essas palavras pairavam no ar, um pouco mais adiante foi ouvido o rugido distante de um trovão, fazendo com que todos olhassem para o céu. As nuvens escuras se aproximavam, carregadas de raiva e poder. E assim, a atmosfera de Samaria se tornava um microcosmo da realidade espiritual fragilidade humana contra a soberania divina, na qual o clamor dos justos ecoava, mas os iníquos se endureciam. Este é o dia do Senhor! Exclamou Amós com fervor. Preparai-vos, ó casa de Israel! Pois em breve o Senhor levantará um sinal e um dia de vingança virá. E nas ações de seus corações reside a decisão, a escolha do alto ou a queda no abismo. O dilema que pairava no ar aumentava, prenunciando que os dias de juízo estavam à porta, enquanto a graça ainda clamava como um fluxo suave entre a tempestade. As portas do céu se abriram para aqueles que se voltassem, mas a pergunta ainda esperava por resposta: estaria o povo pronto para ouvir e responder à voz do Senhor ou se entregaria à sua própria destruição? O destino de uma nação continuava na balança, profundamente enraizado nas escolhas de cada coração. Amós viu o tumulto crescente, como um redemoinho prestes a arrebatar qualquer esperança. A nuvem que se formava acima não era apenas uma sombra sobre a cidade, mas uma representação da ira de Deus, e ele sabia que não haveria como escapar do que estava por vir. Enquanto a multidão se agitou,
ele sentiu que a urgência da mensagem transbordava em seu coração, como um vaso prestes a se quebrar. Escutai, ó povo de Israel! O Senhor fala em meio ao tumulto, e sua voz é como o som de muitas águas. A palavra de Deus ressoou de seus lábios, e uma onda de temor passou pelo povo. Afastai-vos do maligno, pois está escrito, buscai-me e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Mas a resistência e a incredulidade continuavam a prevalecer. Amazias, com seu semblante irado e desafiador, levantou-se, pressionando as pessoas a ignorarem o clamor do profeta. Não lissem ao que ele diz. É ele quem provocará nossa ruína com essas palavras de desespero. Estamos sob a proteção da aliança. E a multidão, tensa, começou a sussurrar em aprovação à insensatez de Amazias. Ainda que digais que sois o povo da aliança, respondeu Amós, a fúria ardendo em sua voz, sua ação tem sido a de infiéis. O Senhor disse, porventura andará duas pessoas juntas, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Ele avistou rostos encolhidos de vergonha entre os pilares do templo, e seu coração se afligiu. Fazia mais de um século que a corrupção e a injustiça permeavam Israel, e agora os alicerces estavam prestes a ruir. O Senhor em sua misericórdia não desejou vos castigar, mas dividirá-se a verdade com amor e não com holocaustos premeditados. Amós 5:21. Vossa religiosidade é um véu sobre os olhos, uma armadura que não vos protegerá do julgamento. Neste momento, uma mulher do povo, tocada pelas palavras ardentes do profeta, balançou a cabeça e gritou, ó Senhor, se há em nós ainda um vestígio de compaixão, que se levante a verdade. Sua súplica ecoou como um trovão entre a multidão, e um pequeno grupo fez-se em torno dela, atraídos pela mensagem de esperança em meio à tempestade. Amós viu a mudança, a vida começava a brotar em almas secas. Vede, o Senhor está bem disposto a ouvir. Tende piedade, aguardando por vós. Um brilho de esperança tocou os rostos que outrora estavam endurecidos. Mas o eco da ira de Amazias também ressoava, e a sombra de suas palavras se espalhava como um véu. Vá embora, profeta! Tu não és bem-vindo aqui. Aqui não há espaço para tuas tristes profecias. Amós encarou Amazias com uma confiança soberana. Assim diz o Senhor, se eu não enviar profeta, como podereis desistir da maldade que é o fruto de vossas iniquidades? Os murmúrios da multidão continuavam, mas algo dentro deles começava a se agitar. Os corações endurecidos começaram a tremer sob o peso da possibilidade da verdade. Uma voz entre os tensos manifestantes finalmente soou firmemente. Se a justiça está em risco, peçamos perdão. Se a ira virá, que recebamos a misericórdia em vez do juízo. Aquela exortação invocou uma onda de clamor, e a passagem das trevas para a luz parecia possível. Ó povo de Israel, voltemos ao Deus de nossos pais. Disse Amós, seus olhos ardendo com um fervor que tocava o céu. Ele rasgará os céus e descerá em nossa angústia. E nas horas de tristeza, se clamares a ele, ele te escutará. Salmo 18:6. O trovão distante rumorejava, como um fio entre nuvens escuras, mas Amós agora entendia, a tempestade que se aproximava não era apenas catástrofe, mas um convite à purificação. E, mesmo enquanto a oposição se intensificava, sua voz ressoaria. Deveis olhar para o que se aproxima. Uma grande calamidade está a caminho, mas seu propósito se cumprirá em vossa conversão. E assim diz o Senhor, depois de tudo, restará um remanescente que buscará ao Senhor com gratidão. As palavras do profeta atingiram o âmago dos corações, um eco concreto do plano soberano de Deus. Assim, enquanto a multidão lutava entre a fé e a dúvida, a verdade divina permanecia como um farol em meio à escuridão. Amós lembrou-se das visões do Senhor em sua intimidade. Um som distante de águas impetuosas começou a ser ouvido, e a promessa de esperança parecia emergir do caos. A grandeza da misericórdia de Deus não faria distinção entre os justos e injustos. Mas, exclamou ele, com uma unção poderosa, é nos corações de cada um que essa decisão se estabelece. Estais prontos para o chamado do Senhor que clama no tempestade,
Ou preferireis permanecer na solidão de vossa própria destruição? As nuvens pesadas começaram a se abrir como portas, expondo um fulgor que fazia palpitar as almas mais endurecidas. O destino de Israel penderia na balança, e aquele que buscasse o Altíssimo, encontraria não só a tempestade, mas também o caminho da salvação. O povo deveria escolher e o tempo se esgotava. O povo continuava dividido, as vozes levantadas em aplausos e críticas ressoavam como um eco sombrio no templo. Amós, sentindo a profundidade da batalha espiritual em que Gavião ele estava encalhado, elevou sua voz novamente: ouvi, ó povo de Israel. O Senhor clama por um arrependimento verdadeiro. Ele diz: não podereis ter outra deidade diante de mim. Êxodo 20:3. As nuvens pesadas se aglomeravam sobre a cidade, e o céu parecia estar prestes a desabar, como uma expressão do descontentamento divino. A multidão olhava atenta, e alguns de seus rostos se tornavam mais claros, como se a verdade começasse a penetrar em seus corações endurecidos. Mas outros permaneciam obstinados, envolvendo-se em suas tradições e orgulhos, acreditando que a proteção da aliança era uma cortina impenetrável. Um grupo de anciãos sussurrava entre si, preocupados com a possibilidade de que as palavras de Amós pudessem acarretar consequências mais severas. Entre eles, um homem de cabelos brancos, chamado Joade, levantou a mão e caminhou em direção a Amós. Profeta, não vedes que a aliança nos tem sustentado? Não podemos abandonar nossas tradições e as promessas que Deus fez a nossos antepassados. Amós fixou o olhar em Joade, reconhecendo o respeito que a idade lhe concedia, mas sabia que a religião vazia não poderia prevalecer contra o verdadeiro temor do Senhor. Não é a observação do ritual que salva, Joade, disse o profeta com firmeza. O que Deus deseja é um coração quebrantado. Assim diz o Senhor: o que eu quero é a misericórdia e não os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Oséias 6:6. Nesse momento, os murmúrios cresceram. Algumas pessoas começaram a afastar-se, mas outras avançaram, sedentas de entendimento. A mulher que antes se levantara gritou: e se o Senhor desejar nosso arrependimento? Que devemos fazer para nos voltarmos a Ele? Sua pergunta trouxe um estalo de reconhecimento, um verdadeiro desejo pelo Senhor, algo que Amós não esperava. Voltai-vos a mim de todo o vosso coração! Exclamou Amós. Com jejum, com choro e com pranto, rasgai o coração e não as vestes. Joel 2:12-13. As palavras ecoaram na sala como um sino encharcado pela graça. Neste momento, a atmosfera mudou, a expectativa e o suspense se acumularam, densos como as nuvens acima. O Senhor estava prestes a agir, e Amós sentiu a presença divina mais intensa. Ele sabia que o Senhor não falava em vão e que algo mais profundo do que apenas palavras se preparava para acontecer. Lá do fundo da multidão, um homem começou a se aproximar. Seus passos eram determinados, mas o peso de sua aparência gesticulava a luta interna que travava. Era Micaias, um jovem que sempre se opusera às palavras de Amós. O que dizes não é mais do que palavras vazias. Temos nossa herança e nossas práticas. Sua voz, embora cheia de desconfiança, carregava também um indicativo de insegurança. Ó Micaias, respondeu Amós, será que também não vês o juízo que já está na porta? Se não nos voltarmos ao Senhor e abandonarmos os ídolos que temos no coração, o destino que se avizinha será de destruição. O Senhor não deixa impune a iniquidade. Enquanto Amós falava, uma inquietação começou a surgir entre a multidão. As crianças choravam, e os velhos se entreolhavam nervosamente, percebendo que a sombra que se formava não era apenas a do profeta, mas da própria ira de Deus. Os rostos se tornaram sombrios, e a tensão crescente se sentia como um fio prestes a romper. Eis a mensagem: se me buscardes, me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Naquele momento, a presença de Deus parecia estar dentro da própria multidão, trazendo não apenas aviso, mas também esperança. Amós percebeu que a escolha agora estava na balança, poderia haver uma resposta ao chamado divino se os corações estivessem prontos. Mas a sombra de Amazias se erguia como uma árvore robusta no meio do desespero. Silêncio! Bradou ele, e sua voz ecoou sobre todos como uma tempestade silenciando as aves.
Nada disso. Este homem é um louco. Não podeis crer nessa loucura. E Amós, no auge de sua determinação, ergueu a mão em direção ao céu. Então, um grande trovão se fez ouvir. O próprio céu respondeu às palavras do profeta, e a multidão estremeceu, o temor tomou conta de muitos. Amós, colhendo a força da situação, declarou: Assim diz o Senhor, eis que trarei dias sobre vós, em que a voz do Senhor não será mais rejeitada, mas ecoará através das montanhas. Com isso, os corações se agitaram. O momento decisivo se aproximava, e uma escolha estava sendo colocada ante eles: se continuariam nas suas estradas ou se atenderiam ao chamado de Deus. Naquele exato instante de tensão evocativa, o céu começou a se abrir, e uma grande luz surgiu, como um farol em meio à escuridão. Os olhos de Amós se abriram em assombro e temor, e dentro dele ressoava a certeza de que a intervenção de Deus estava prestes a se revelar de maneira indescritível. Povo de Israel! Exclamou ele, preparai-vos, pois a resposta do Senhor está em breve a se manifestar, e quando ela vier, será como um relâmpago que iluminará toda a terra. E assim, o sussurro da verdade divina começou a se transformar em um clamor, enquanto todas as almas estavam prestes a testemunhar a ação soberana de Deus na terra, e o tempo de decisão chegava. Na alvorada do novo dia, o céu de Samaria permanecia pesado, as nuvens escuras parecendo tão ameaçadoras quanto as vozes de desespero que ecoavam nas ruas. Amós, ainda tocado pela clamorosa resposta do povo, preparou seu espírito para o que estava por vir. A urgência da presença de Deus aumentava a cada segundo, e o profeta sabia que a palavra que levaria ao povo não era meramente uma advertência, mas um clamor de transformação. Ele se dirigiu ao centro da cidade, onde as multidões se aglomeravam, algumas curiosas e outras hostis. A tensão era palpável, como um fio esticado que poderia romper a qualquer momento. Amós, com o coração pulsando de expectativa, ergueu a mão e clamou: Ó povo de Israel! O Senhor não apenas promete juízo, mas um convite à visão. Escutai o que o Altíssimo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. As palavras de Amós vibraram entre as pedras da cidade, levando alguns a se aproximar e outros a se afastar. A semente de arrependimento começava a germinar em alguns corações, enquanto outros ainda se aferravam à sua indiferença, acreditando que as promessas feitas a seus antepassados os protegeriam. Entre a multidão, Micaias, ainda agitado, balançava a cabeça em descrença. Com um grupo de amigos, ele se aconchegou na sombra do templo, onde conversas sussurradas de desdenho se entrelaçavam. Que importância têm essas palavras? Amós é apenas um pastor, dizia ele, enquanto outros concordavam, mas o olhar de um velho, que conhecia bem a história de Israel, começou a se fixar em Amós. Quando a voz do velho ressoou, a multidão tornou-se atenta. Escutai, jovens! A história de nosso povo está cheia de rebelião e arrependimento. Lembrem-se de quando nos afastamos do Senhor, e a calamidade veio sobre nós. Amós não fala apenas sobre destruição, mas sobre uma oportunidade de retorno. O que ele diz é verdade, e se não ouvirmos, sofreremos as consequências. A agitação cresceu e a voz do velho entoava como um testemunho vivo da história. Ele continuou: se houve um tempo em que houve perdão, pode haver novamente. Basta que nos voltemos ao Senhor. Amós, sentindo o poder da declaração do velho, aproveitou a oportunidade. Vedes, ó Israel, que a recompensa do céu não é uma esperança vã, mas um convite à verdadeira adoração e amor. O Senhor está perto, não somos meramente objetos de sua ira, mas somos seus filhos, e ele deseja o nosso retorno. As palavras de Amós vibraram como se um raio de luz estivesse rompendo as nuvens. Contudo, a confrontação interna na multidão gerou um tumulto. Amazias, percebendo que a mensagem estava penetrando nas almas, avançou. Não ouçais a ele. O que você deve fazer agora é se apegar às suas tradições. Gritou, mas sua voz agora soava como um eco distante. Amós, intensamente determinado, dirigiu sua atenção a Amazias. Vossa tradição não a protegerá,
mas a sinceridade do coração ao Senhor é o que traz verdadeira segurança. O tempo se esgotou, e a hora é agora. O juízo já está sobre nós, mas não é tarde demais para criar um novo caminho. Vários da multidão pareciam começar a hesitar, com olhares trocados entre aqueles que buscavam justiça e as vozes de oposição. E então, a multidão respondeu, alguns gritando em desespero, o que devemos fazer para sermos salvos? Amós viu a abertura. Convertam-se, rasguem seus corações e não suas vestes. Buscai ao Senhor de todo o coração e Ele os ouvirá. As palavras transbordavam paixão. Ainda há esperança, ainda há um futuro se o povo voltar à justiça. Os tempos são sombrios, mas a luz sempre floresce no arrependimento. A resposta estremeceu a atmosfera e, enquanto muitos começavam a se mover em direção ao altar, uma ideia reverberava em seu interior. Aquela poderia ser a última chance que teriam para se voltar, e Amós compreendeu que a batalha não era apenas contra a incredulidade do povo, mas contra as forças que mantinham as almas cativas à corrupção. Ó Senhor, não me deixes só nesta luta. Que venham à luz as verdades que encaram a resistência. Clamou em silêncio, e seus olhos estavam abertos a milagres inesperados que estavam a caminho. Então, enquanto a multidão se dispersava em vozes elevadas e murmúrios incertos, ele avistou ao longe algo que se aproximava. Uma brisa varreu a praça e, com ela, a luz do dia pareceu brilhar com mais intensidade. O som das águas começou a ser ouvido, uma espécie de murmúrio distante que prometia renovação. Amós parou e olhou para o céu, seu coração fervendo de certeza. Em seu espírito, sentia que aquilo que estava por vir seria um sinal da intervenção divina, um sinal que revelaria ainda mais do plano soberano de Deus, pois ainda que os homens endureçam seus corações, as promessas de Deus são mais profundas do que as cicatrizes do pecado. E o que virá não é apenas juízo, mas libertação. Com isso, ele sabia que o desenrolar dessa história ainda estava longe do fim. E as perguntas ainda pairavam. O que acontecerá quando a luz e as sombras se confrontarem? Estará o povo preparado para ouvir a verdade e se converter? Enquanto o dia chegava ao seu clímax, um novo mistério se lançava à frente. A revelação divina estaria prestes a se desdobrar.